Mas estamos já a chegar ao fim do nosso tempo. Eu sugeria que olhássemos aqui um bocado para este quadro que nós temos e tentar analisar as leis em cada um desses países, como é que funciona para esta questão do Muito aborto. bem, Angola e Brasil ficaram os dois juntos. Eles têm um regime muito semelhante, se formos a caracterizar, um regime em que não é permitido o aborto livre, o tal aborto em que digamos, a mulher, que é uma questão de mulheres, o homem, às vezes dizia-se, o homem também devia ter um direito a participar, mas não. A mulher acorda de manhã e diz, hoje vou abortar. Se estiver dentro de certas circunstâncias, há países que permitem, Angola não permite isto, nem o Brasil. Só permite o aborto terapêutico. O aborto terapêutico entende-se aquele aborto que é necessário. O aborto que para salvar a vida da mãe. Há quem diga que para salvar a vida ou a integridade física. Há quem diga que só apenas a vida. São questões interessantes também, jurídicas, e que os médicos que estão a fazer o aborto têm de ponderar bem se estão a salvar a vida ou apenas a integridade física da mãe. São questões que são relevantes. Também permitem o aborto de uma criança resultante de um crime e também para evitar que nasçam fetos mal formados. Estas ordens jurídicas não permitem o aborto livre, digamos assim. O Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe permitem este aborto livre, além de permitir o aborto terapêutico. E o aborto terapêutico, em algumas ordens, tem limites de semanas, ou seja, há países como Portugal também, e acho que Cabo Verde também, dentro de determinadas circunstâncias já não se pode fazer o aborto do resultante de um crime, digamos assim. Isto nas várias ordens. Há outros que permitem todo o tempo o aborto necessário, o aborto terapêutico. Nestas jurisdições, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, permitem a mulher, sem uma justificação mais do que a sua vontade, dizer, olha, esta criança não é desejada, eu quero abortar. Há certos procedimentos que devem ser observados, nomeadamente de consentimento. Há a questão também da idade, saber se a mulher pode sozinha decidir isto ou se tem de ter mais alguém, um pai ou outro representante legal, pai, mãe ou outro representante legal, a acompanhá-la nessa decisão para que isso possa ser considerado uma decisão válida. Há estas questões que devem ser acauteladas e estas jurisdições permitem, dependente da vontade. Em Portugal, devia estar também agrupado na anterior, porque o regime é muito semelhante a estes, permite, esta reflexão que fiz é semelhante à de Portugal. Sendo que a única diferença é a questão das semanas, não é? Sim, que Portugal restringe, não vai até à 12ª, enquanto que os demais vão até à 12ª. Aqui na Europa, eu não sei, mas acho que Espanha também vai até à 12ª. Sim. Portugal teve, se calhar, a influência da religião ou a influência da sociedade. Se calhar nota-se mais a influência da religião em Portugal do que noutros países mesmo próximos de nós. Portanto, a religião é o que é. É uma questão social. Sim, é isso. Ou seja, em sociedades onde ela acaba por ter mais peso, ela vai ter mais peso. Vai ser mais visível esse peso. E depende do valor que lhe damos. Porque se não dessemos valor à religião, a opinião da religião não. Exato. Portanto, é sinal que essa religião tem essa consideração na sociedade. A Guiné-Bissau, a lei é um bocadinho dúbia e devia ser, sim, mais clara, mas isto são as questões políticas da Guiné-Bissau que têm que ver com este tema que é muito sensível. É preciso que o país tenha alguma estabilidade, se calhar política, para que se possa fazer uma reflexão séria sobre o tema sério sobre o assunto. E reparar a lei, porque esta lei precisa de reparação, digamos assim. Não é uma lei que possamos dizer que esteja completa. Na prática, podemos dizer que não permite o aborto, mas tenho muitas dúvidas de que aquela lei possa servir de uma forma firme para reprimir o aborto em certas circunstâncias, se calhar até reprime alguns médicos de participar, o que é mau. E a visão da lei, até a perspectiva da lei, é que se passa a fazer o aborto junto dos médicos, mas se calhar são quem fica com mais medo perante uma lei tão má, digamos assim, de realizar o aborto do que noutras circunstâncias. Marco, nós já chegamos ao fim, mas tínhamos uma questão de casa muito rápido. Se tu conseguias responder esta questão, que diz o seguinte, a nossa telespectadora Bruna Ferreira, que diz, no caso de uma pessoa optar pelo aborto em Portugal,
a consulta com uma psicóloga e o período de reflexão de 3 dias são obrigatórios. Isto porque está imposto na lei esta questão dos 3 dias de reflexão, não é? Eu vou falar com referência a Portugal. Certo. Com referência a Portugal, o tal consentimento deve ser prestado de forma... Tem um procedimento para que seja prestado junto do médico e obriga a 3 dias de antecedência relativamente ao ato. Esta obrigação é um princípio. Ou seja, se o médico entender que clinicamente não é adequado os 3 dias, o médico pode justificar o não respeito de 3 dias do período de reflexão. A regra geral e o mais seguro para o médico é dizer que tem de esperar os 3 dias. Mas se for de tal maneira manifesto e o médico há de ter a consciência de... E este tema, hoje em dia, estas leis, estas jurisdições, colocam no médico muita responsabilidade a nível da sua consciência, a nível da sua sensibilidade clínica para saber se o aborto pode ou não. Daí alguns médicos têm a opção de poder alegar a objeção de consciência, não é? Porque, na prática, remete para o médico a decisão. E depois, quem vai ser punido, a possibilidade de alguém ser punido é exatamente esse médico. Portanto, é muita responsabilidade. Mas não devia haver essa punição. Mas a verdade é que se o aborto é proibido, quem o pratica, fora daquilo que está a ser. E depois, como são questões às vezes muito concretas e muito específicas das circunstâncias, a lei não consegue regulamentar tudo. E quando a lei é muito regulamentada, na prática os médicos dizem eu não vou mexer nisto, porque eu não sei se estou a infringir alguma da norma, da linha D3, não sei o que mais. Isto é uma questão muito prática. Mas isto não se aplica ao caso português, não é? A lei portuguesa eu acho que é clara. É mais clara nesse sentido. É mais clara e ajuda, os médicos podem... Sim. Certo. Marco, obrigado. Nada, a dispor. Sempre um gosto de conversar contigo. Realmente. Até à próxima. Até à próxima.